7 horas mais 31 minutos. Confira as manchetes desta segunda-feira. E o Imposto de Renda 2020, o primeiro lote já está liberado. São 42 milhões de reais para cerca de 23 mil contribuintes aqui da nossa região. E ao vivo, o destaque de Donizete Eugênio. Na luta contra o coronavírus, São José dos Campos tem 132 bairros com casos confirmados. E o destaque esportivo de Douglas Araújo. A Federação Gaúcha prevê a volta do futebol dia 14 de junho. E mais, daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com a secretária municipal de saúde de Jacareí, Rosana Gravena. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Sete horas mais 32 minutos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. O Jornal da Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, hoje o nosso editorial esportivo com Douglas Araújo, na mesa de som Robson Barros. Bom dia, Robinho! E a supervisão geral é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação Ana Lúcia Ferreira. E nós vamos juntos até às 9 horas da manhã, contando com seu carinho, a sua audiência e principalmente a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h33, você tá de luva? Tá debaixo da coberta? Tá frio, né? Tá muito frio, minha gente. Até separei aqui algumas temperaturas. Robinho acordou cedo, chegou aqui, que horas, Robinho? 4 horas da manhã? Tava muito frio, né? Até dei uma olhadinha aqui, olha só. 6 horas da manhã, Jacareí com 11 graus de temperatura. Tinha gente que tava tomando banho aí para sair para trabalhar. E a temperatura se manteve assim bem friazinha de manhã, só para o nosso ouvinte ter uma ideia. A nossa jambeiro lá da Lídia, um abraço, Lídia, 9 graus, 6h20 da manhã. Monteiro Lobato 10 graus, Santa Branca 10 graus, São José 10 graus e por aí seguiu, né? Campos do Jordão, a Princesinha do Vale, 6 graus apenas, né? Aliás, Campos mais gelada do que muitas regiões aí do Rio Grande do Sul, né? E a previsão é realmente de uma temperatura mais fria nesta segunda-feira. Agora esquentou um pouquinho, apenas 1 grau de diferença de 6 horas até agora, 12 graus. E a expectativa é de uma segunda-feira mais gelada em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? O pessoal aí vai ter aí um solzinho gelado, né? Quem pode vai ficar embaixo do sol para tentar esquentar, mas não deve esquentar muito não, viu? A previsão é não passar de 22 graus. Nesta segunda-feira, aqui em Jacareí, São José dos Campos, a mínima chega a 9, ou seja, pode esfriar também à noite. Ontem, inclusive, esfriou bastante, né? Tava gelado ontem à noite. Já vem a aproximação aí do inverno, a gente está a menos de um mês do inverno e a semana vai ser realmente mais fria, né, aqui na nossa região. Terça-feira, máxima de 19 graus. A máxima, na verdade, minha gente, não passa dos 22 graus até a próxima sexta-feira, com o dia sempre começando bem gelado. Estradas. 7h35, aquela espiadinha na rodovia Presidente Dutra. O motorista faz aí um bom caminho de São Paulo até o Rio de Janeiro, não encontra nenhuma dificuldade, caminho totalmente liberado, também sem registro de acidentes graves nas últimas horas. Destaque apenas para um acidente que aconteceu ainda no final de semana. Um motociclista morreu, infelizmente, na madrugada deste sábado, em um acidente que aconteceu na rodovia dos Tamoios, ali no trecho de Paraibuna. De acordo com a polícia, a vítima perdeu o controle da motocicleta na altura do quilômetro 33, no sentido São José, e atingiu uma barreira de proteção. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. A equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia foi acionada, mas o homem, infelizmente, não resistiu e morreu no local. Mercado financeiro. 7h36, pulando agora o ponteiro.
E falando um pouquinho também de imposto de renda, né? Imposto de renda à pessoa física, 2020, primeiro lote agora liberado, R$42 milhões para cerca de 23 mil contribuintes aqui da nossa região. A Receita abriu na última sexta-feira as consultas ao primeiro lote do imposto de renda à pessoa física 2020, relativo ao ano base 2019. Na região, o lote vai pagar R$42 milhões para cerca de 23 mil contribuintes. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita Federal na internet ou mesmo pelo telefone 146. Esporte. E vem chegando Douglas Araújo para abrir a semana esportiva aqui na Rádio Mensagem. Bom dia, Douglas. Bom dia, Ana. Bom dia, Robinho. Bom dia, Doni, lá no Alto Tietê. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo, Ana? Tirando o frio? Ah, muito frio, né, Douglas? Aqui tudo na paz. E com o amigo? Também tudo na paz, viu, Ana? Tudo tranquilo. Parece que não tá muito tranquilo, não, Ana. É a cabeça dos dirigentes aí do futebol carioca, viu? Fizeram uma reunião lá no Rio Centro. Lembrando que o Rio Centro tem um hospital de campanha lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com aproximadamente aí, salvo engano, 4 mil mortes por conta dessa nova doença, né? E o pessoal planejando voltar ao campeonato dia 14 de junho, Ana. 14 de junho tá logo ali, né? A gente que está em quarentena desde março aí, já acha que 14 de junho tá pertinho. Mas o fato é que houve uma reunião lá no Rio Centro com os clubes. 2 clubes grandes do Rio não participaram. Fluminense e Botafogo, eles são contra a volta agora, né? Nesse momento. Inclusive, o Flamengo votou contra as determinações das autoridades da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele voltou aos treinos, parece que estava permitido, assim, fisioterapia, treino interno, o famoso rachão e o coletivo não estavam permitidos. O Flamengo deu de ombros, como sempre, né? O Flamengo se coloca aí num outro patamar. Flamengo e Vasco se reuniram com o presidente da República, sem nenhuma proteção, sem máscara, aquela coisa que a gente já conhece, né? E o Festival de Imprudências, também conhecido como Festival de Imprudências. Foi, Ana, desculpa. É um festival de imprudências, né? Aí pra mim já passa da imprudência, né? Já chegou num nível que não é imprudência, é deboche com quem tá... Primeiro com as famílias que têm vítimas, né? Exatamente. Segundo, com as pessoas que estão. Não estou nem julgando se eu concordo, se eu discordo, mas o fato é que sim, a maioria está respeitando essas orientações. Alguns que não respeitam é porque não podem, né? Médicos, enfermeiros, policiais não podem respeitar a quarentena, né? Eles têm que ir lá para a linha de frente. Jornalistas também têm. Então isso que na minha opinião, que o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco da Gama fizeram foi deboche, né? E agora debocham das 4 mil mortes querendo voltar ao campeonato dia 14. No sábado eu assisti uma entrevista do presidente do Botafogo, lá do Montenegro, né? Ele falou que se for preciso, é a última opção, mas se for preciso ele vai até a justiça para barrar essa volta do campeonato. E ontem o presidente do Fluminense foi na mesma linha. Ele disse que não consegue pensar em futebol tendo 4 mil mortes no quintal deles, né? E as mortes não param, não está naquela fase que, mesmo que estivesse, né, caminhando para o declínio, o número de mortes diárias, né, teria que esperar passar, teria que ter uma coisa bem segura para o campeonato voltar. E não é o que está acontecendo não, mas eles fizeram a reunião, né, há uma pressão de Brasília para o prefeito do Rio voltar com o futebol. O prefeito está cedendo a essa pressão, o governador é politicamente não alinhado com Brasília, né? Então tá essa briga e as mortes, Ana, e as famílias. O pessoal não tá nem aí, o pessoal tá preocupado em... o campeonato alemão voltou. Olha a quantidade de mortes que teve lá, olha como é que está a situação hoje, e olha como é que está a situação por aqui, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? A postura dos paulistas foi elogiada pelo presidente do Botafogo, que você não vê notícias, pelo menos aí, que o pessoal está tentando fazer a volta. Todo mundo quer voltar, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ir no shopping, mas você não está vendo essa pressão aqui em São Paulo para voltar, né, ao futebol, né? O futebol seria, das atividades para voltar, uma das últimas na lista de prioridades dos governantes, né? Mas lá no Rio inverteram essa prioridade, viu, Ana?
E responsabilidade, né, o Douglas? Eu acho que assim, uma das muitas coisas que vão ficar depois dessa pandemia é a lembrança das pessoas num momento como esse, quem você foi na fila do pão, né? Que a gente brinca, né? Quem que você era no momento que o bicho estava pegando, no momento que exigia sacrifício, quem você era? Você era a pessoa que negligenciava, né? Eu acho que essa lembrança vai ficar muito forte para as pessoas, né? E dá também uma nova importância para as coisas, né? Em relação a, por exemplo, o futebol, que é sim uma coisa muito importante, mas que não é mais importante que a vida das pessoas, né? Ana, mas o que a gente infelizmente vê por aí, e não só aqui no Brasil, tá? A minha irmã não mora no Brasil, mora no país mais afetado pela pandemia, e lá tem uma cidade que a gente gosta, quando vai para lá, gosta de passear. É uma cidade litorânea lá. E ela mandou uma foto do shopping, onde o pessoal se reúne. E lá está começando o verão, né? Então lá chega cruzeiros de navio e tudo mais. Uhum. Então parece, se você vê a foto que ela me mandou, parece que nunca teve doença por lá, sabe? E infelizmente você vê aqui, eu moro aqui na praça, a maioria caminha sem máscara. Então a questão já deixou de ser uma questão esportiva e uma questão de saúde, é uma questão realmente de empatia, de solidariedade, né? Lá minha irmã disse que tem algumas pessoas que estão andando armadas, lá a arma é permitida, né? Nos rua, Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Uhum. Estão andando armadas para garantir o direito de andar sem máscara. Olha que ponto que o ser humano chegou. Então não tem a mínima empatia com o outro ser humano, que você usando máscara, você não está protegendo só a si, você está aumentando a proteção do outro também. E você sabe, Douglas, desculpa te interromper, essa questão da máscara também virou uma coisa meio que assim, eu estou de máscara, então posso sair na rua. Então a máscara meio que virou um acessório, um passaporte para eu sair e andar. Então, mas nesse caso aí que a gente vê aí da volta do esporte principalmente, você vê uma total falta de solidariedade com o próximo, né? O pessoal, essa questão dos mortos, para mim, o pessoal já esqueceu. Não se importou, né? Há alguns anos aí o avião da Chapecoense caiu, foi uma comoção nacional. Agora tem 20 mil mortos e ninguém está nem aí para essas 20 mil mortes, né? E a questão, assim, o pessoal não está preocupado com esses que faleceram e está menos preocupado com os que estão vivos, né? Porque você colocar 70 mil no Maracanã hoje, é responsável você fazer isso? Vamos fazer com 50%. Tudo bem, você vai colocar 35 mil pessoas numa final de Campeonato Carioca dentro do Maracanã? Uhum. O que vai acontecer com isso aí, Ana? Não, eu fico imaginando, Douglas, os critérios, né? Vamos supor que isso acontecesse. Então, ok, todo mundo de máscara, ok, todo mundo botando ali o álcool em gel na entrada do estádio e mantendo um distanciamento de 1,5 metro, enfim. Primeiro, o torcedor não vai ficar parado mantendo um distanciamento de 1,5 metro, ele vai se locomover, né? Vai gerar aglomeração, vai juntar todo mundo, vai pegar a faixa. É futebol, né? É contato o tempo todo. Então, é uma coisa assim tão improvável, e até porque assim, aqueles que entrariam dentro do estádio, qual que seria o critério para deixar os outros tantos fora do estádio, né? E isso, claro, ia gerar tumulto fora do estádio. Então, é uma coisa que não faz sentido nenhum gastar energia nesse momento para discutir esse tipo de coisa. E a gente percebe também aí a pressão econômica do futebol, né? Diante dessa situação e usando a influência também em Brasília, né? Eu até comentei aqui na minha última participação no jornal que eu acho que está na hora, realmente, do próximo passo ser das autoridades, né? Os testes para ser feito, para que eu possa sair com segurança, para que você possa sair, para que o Doni possa vir de Mogi aqui, tudo em segurança. Mas ainda não há esse próximo passo. Então a gente... É a história que eu brinco aqui com meus filhos sobre atravessar na faixa de pedestre, né? Quem que tem preferência para atravessar na faixa de pedestre? É o pedestre. Mas você vai entrar na rua sem olhar se o carro está vindo ou não, então você tem que se cuidar. Quem que é a melhor pessoa para se cuidar de você? É você mesmo, né? Então você não pode jogar na prefeitura, no governo, não, eles têm que fazer o teste. Então, eles têm, mas enquanto não faz, eu tenho que me cuidar. Usar a máscara, não sair desnecessariamente e tudo mais. Agora, o comportamento pré-pandemia já mostra como é que vai ser o futebol, né? A última rodada do Campeonato Paulista foi sem público. Aí, como não deixaram a torcida entrar no estádio, teve jogos que a torcida foi
se aglomerar na porta do estádio, Ana. Então você pode impedir o cara de entrar no estádio? Pode. Mas você vai conseguir impedi-lo de chegar na porta para comemorar? E tem aí o caso, né, a gente só ouve o relato da atriz, acho que é a Cláudia Raia, se não me engano, que diz que ela se contaminou no elevador do prédio. Então, todo mundo respeitando 1,5 m, 2 metros e tudo mais, e metade da capacidade, esse pessoal todo vai no banheiro, vai compartilhar bebedouro, vai compartilhar a torneira. Uhum. Então, né, todo mundo se cuidando, mas e ali? Na maçaneta da porta para empurrar, na catraca, que Exatamente. todo mundo vai usar a mesma catraca. Então, todas essas questões que o pessoal parece que esqueceu em nome do retorno aí, em nome de não quebrar os clubes, como se os clubes já não tivessem quebrado, né? Exatamente, né? E é muito importante aí esse momento, os nossos comentaristas sempre fazendo essa ponte, né, do futebol com a realidade, né, e trazendo informações para a gente entender também como é que essas outras pressões do mundo esportivo, no caso, né, funcionam num momento como esse. Então, sempre muito pertinente aqui não só a informação, mas também a análise dos nossos comentaristas esportivos. Eu da minha parte, acho que realmente tudo tem que voltar, mas você tem que ter segurança para tudo para voltar, tudo, para todos os setores, né? E eu acho que os jogadores de futebol não são os que estão mais, os que estão, principalmente os da Série A, de Campeonato Paulista, Carioca, Brasileiro, principalmente dos times grandes, esses jogadores não são os que estão passando mais necessidade, né? Então, tem trabalhadores aí que você está vendo que necessitam dessa volta aí. Então, queria começar com esse pessoal mais necessitado aí, tudo sempre com segurança, né? Você não vai, segunda-feira que vem acaba a quarentena aqui, beleza, muito obrigado, vai ser todo mundo pra rua. Não pode ser assim. E no futebol a mesma coisa, né? Agora, lembrando que também, é o que eu te falei, se voltar o jogo do Corinthians amanhã, até o final do ano, quase certeza que eu não vou aparecer no estádio. Então o torcedor também que acha um absurdo isso aí também tem que fazer a sua parte. Não, eu acho absurdo, mas eu vou lá em Itaquerão. Então também o torcedor tem que se garantir, viu, Ana? Se não concorda, então não participa disso aí também. Exatamente, né? Cada um fazendo a sua parte. Douglas, você volta daqui a pouco, então, ainda nessa edição? Daqui a pouquinho a gente volta, né? Ainda falando aí de mercado da bola, aí tem dois ex-jogadores de Corinthians e Fluminense que estão prestes a voltar para Corinthians e Fluminense. Eu não sei se é uma boa, a gente vai debater isso aí no próximo bloco, viu, Ana? Bacana. O Douglas Araújo, abrindo a Semana Esportiva aqui na Rádio Mensagem, né? Nós seguimos com os nossos comentaristas, sempre fazendo esse link, né? Da realidade, do esporte, trazendo aqui para nossa realidade também do estado de São Paulo, em relação à pandemia. 7h49. A gente estava falando aí em relação à questão do posicionamento, né? Dos clubes para a liberação do futebol o mais rápido possível. Até queria fazer uma pergunta aqui para você que acompanha a Rádio Mensagem. Quanto tempo faz que você não pega na mão de ninguém, né? Quanto tempo faz que você não dá um abraço? A gente teve aí, acho que foi anteontem, o dia do abraço, né? E essa necessidade, né, vital que nós temos, né? De se tocar, de apertar, né? De apertar a mãe, apertar o filho. Isso é vital, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos disso. Mas o aperto de mão, propriamente dito, eu acho que faz muito tempo, né? Que a gente não dá aquele aperto forte assim na mão de alguém, né? E por que eu tô falando isso? Foi justamente essa movimentação que nós tivemos ontem em Brasília, né? Mais uma vez um ato no Distrito Federal, né? Com a presença, inclusive, do presidente Bolsonaro, que caminhou ali entre populares e apertou a mão de alguns, inclusive de crianças, né? Nessa manifestação que foi registrada ontem, né? O que deixa muita gente muito triste, né, em relação a isso tudo, por conta desse zelo que a gente tem, né? A gente falou agora há pouco aí de zelo com Douglas, né? O uso de máscaras, as pessoas ficarem mais reclusas dentro de suas casas, e há muito tempo já ninguém aperta a mão de ninguém, né? Já é de praxe, né? E a gente vê essa postura realmente incomoda bastante, né, em relação a uma pandemia, sem falar aglomeração e outros tantos pontos, mas especialmente essa postura, né, que todos nós estamos evitando aí qualquer tipo de contato físico, né? Como seria bom agora, né, puxar a mãe, puxar o pai, pegar na mão, dar aquele abraço forte. A gente está evitando tudo isso. E aí a gente fala de exemplo, né, de responsabilidade e também de lembrança, né, de quando tudo isso passar, quem que nós seremos, né?
E quais as lembranças que nós teremos desses tempos, né, difíceis. Quem que você foi naquele momento do coronavírus? O que você estava fazendo? O que você estava pregando no momento de dificuldade para todo mundo? 7h mais 51. Nós vamos agora ao nosso escritório remoto conversar com Donizete Eugênio, que já está na linha e traz para a gente as informações. Oi, Doni, bom dia. Oi, Ana Lúcia, muito bom dia para você, bom dia aí para o Douglas, Robinho, bom dia para todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira gelada em todo o estado de São Paulo. Aqui também no Alto Tietê não é diferente, né? Bastante frio por aqui também, temperatura na marca de 9 graus até o momento. Mas vamos em frente com as informações e é importante destacar aí alguns dados da cidade de São José dos Campos, Ana, que como o Jacareí já antecipou, né? Jacareí já vinha trazendo alguns dados da contaminação do Covid-19, do coronavírus, por bairros também. Eu sempre achei importante, até foi uma sugestão da nossa ouvinte, a Janete Palácio, né, de Jacareí, que sugeriu, e prontamente a prefeitura, no mesmo dia, já antecipou, trazendo no finalzinho da tarde por bairros. Isso para a gente ter realmente a noção de como nós estamos nos comportando em relação a essa proliferação do Covid-19, do coronavírus. Em São José dos Campos, tem 132 bairros com casos confirmados. O mapeamento de casos de coronavírus por bairros de São José foi divulgado, então, na última sexta-feira. A cidade tem casos confirmados de coronavírus em 132 bairros. Olha, a maioria dos casos registrados continua sendo em moradores do Jardim Aquários e Urbanova. Para você ter uma ideia, a cidade registrou até a manhã de sábado 612 casos da doença, com 30 óbitos em São José. O mapeamento ele foi divulgado e é divulgado semanalmente pela Prefeitura, com base nos registros da Vigilância Epidemiológica. A última atualização por bairros foi feita na última sexta-feira. Então nós temos aqui alguns dados, a gente vai só colocar alguns dos principais dados para o nosso ouvinte de São José dos Campos ter uma noção. O bairro que tem aí o maior número de pessoas com coronavírus é o Jardim Aquários. O Jardim Aquários tem 36 pessoas. Urbanova tem 32. O Bosque dos Eucaliptos, que já é na região sul, né, com 31. Então são duas regiões diferentes. Urbanova na região norte ali e também ali o Bosque dos Eucaliptos na região sul. Aí tem aí o Jardim Satélite também na sul com 18. Parque Industrial com 18, Monte Castelo, aí já na zona leste, né, com 17 casos, e o centro da cidade também com 17 casos. Então, para a gente tentar entender um pouquinho como funciona aí esse processo de contaminação, e aí entra justamente a reflexão do isolamento social, que é importante para que todo mundo possa aí se proteger em relação a esse coronavírus. Aqui no Alto Tietê, Ana, para a gente até fechar essa nossa primeira participação, infelizmente, ontem o prefeito Marcos Mello, aqui de Mogi das Cruzes, teve que vir a público e anunciar que, infelizmente, teve que abrir o hospital de campanha aqui em Mogi das Cruzes. Ou seja, porque já não tem mais capacidade dos hospitais aqui. O hospital de campanha, que foi instalado ao lado do ginásio Hugo Ramos, o Hugão, né, próximo da faculdade Brás Cubas, Universidade de Brás Cubas, 9 pessoas ontem já foram encaminhadas para o hospital de campanha. Ou seja, quando se fala em hospital de campanha, né, e muita gente pode questionar, mas é importante que isso não aconteça a utilização, né? Enquanto não se utiliza o hospital de campanha, significa que a sociedade, que as autoridades têm dado um certo controle em relação aí à contaminação. Mas a partir do momento que se utiliza o hospital de campanha, significa que as barreiras já foram transpostas e, logicamente, agora fica uma situação muito mais complicada. Então, infelizmente, ontem em Mogi, 9 pessoas já foram encaminhadas para o hospital de campanha. Lembrando que São José dos Campos não tem hospital de campanha, mas Jacareí tem aí um hospital de campanha. Ana Lúcia Ferreira. Obrigada, Doni, pelas informações. 7h mais 55. E daqui a pouco a gente questiona justamente o uso do hospital de campanha com a secretária municipal de saúde aqui de Jacareí, Rosana Gravena, que vai falar com a gente ao vivo sobre este e outros assuntos também, né, para entender como é que está a rede pública e particular de Jacareí, neste que é um dos momentos, né, talvez o momento mais grave aí da pandemia no Brasil.
7h55, vamos também atualizar aqui os dados, né, em relação à pandemia do Covid. Em todo o Brasil foram registrados 22.746 óbitos por Covid-19 em todo o território nacional. Esses números são desta segunda-feira, 22.746 mortes e 365 mil casos da doença no Brasil. O último balanço do Ministério da Saúde, que foi divulgado neste domingo, constava aí 22.666 mortos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás agora apenas dos Estados Unidos. Olha que absurdo, né? Como já era previsto por autoridades de saúde, né? Não só o ex-ministro Mandetta, mas vários estudiosos, infectologistas, né, de outros países também, alertando para que o Brasil seria, então, um grande foco do Covid-19 exatamente neste momento, em maio e junho, devido aí ao aumento exponencial dos casos. Nós temos aí também alguns números, por exemplo, em relação à doença, a maior incidência de casos, né, em doenças do Brasil, também muitas cidades aí registrando um crescimento exponencial e principalmente, né, o mais importante quando a gente fala de Covid, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, né, nesse domingo, dia 24. Então, por exemplo, alguns estados, a situação é bastante complicada. Aqui em São Paulo, nós temos até agora, segundo o governo do estado, 75,70% de ocupação dos leitos de UTI. Então, ainda não é uma situação aí de colapso total, mas já é bastante preocupante, né? E por isso que o governador João Dória não sinaliza em nenhum momento a flexibilização, né? Que vai até 1º de junho, né, Robinho? Até 1º de junho, pelo menos por enquanto, né? Então não há nenhuma sinalização de flexibilizar a quarentena. Também Rio de Janeiro, um pouco mais avançado, 86% de ocupação, né? E aí a gente considera aqui também os leitos de UTI e também aqueles leitos que são destinados para emergências, né? Porque como as autoridades estão dizendo o tempo todo, essas emergências continuam acontecendo, né? Todo tipo de emergências, né? Infarto, acidentes de carro, né, que diminuíram por conta da baixa movimentação, mas mesmo assim continuam acontecendo e a rede tem que acolher todas essas pessoas nas emergências. Agora, falando aí ainda da taxa de ocupação dos leitos de UTI, para o nosso ouvinte ter uma noção, né, da situação mais delicada nesse momento, nós temos o Maranhão com 94% dos seus leitos de UTI ocupados. Temos também aqui outros números, Rio Grande do Sul com 73% dos leitos de UTI ocupados, Rio Grande do Norte com 86% do sistema de saúde ocupado, o Pará com 81% de todos os seus leitos ocupados e o Maranhão, acho que agora 89% também o Ceará. O Amapá já chegou em 100% de ocupação, né? A situação lá já é de colapso bastante preocupante também, né? E nós seguimos, claro, acompanhando aqui todos esses números divulgados pelo Ministério da Saúde. Falando também dos pacientes recuperados, né, por Covid nos estados, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o número, deixa eu pegar aqui o número certinho, Santa Catarina, aqui eu não estou localizando São Paulo, já passo para o nosso ouvinte já daqui a pouquinho. Deixa eu passar aqui um número do Rio de Janeiro. 28 mil pessoas até o momento recuperadas de Covid-19 no Rio de Janeiro, é isso mesmo. Então, os números também são bastante expressivos, né, de pessoas recuperadas. Um total aí de 126 mil em todo o Brasil recuperados de Covid-19 até o momento, tá? É um número bastante expressivo realmente. E a gente segue, né, atualizando também os números para você. Daqui a pouco eu vou passar aqui os números também de Jacareí, São José dos Campos, para você que está acompanhando o Jornal da Mensagem nesta segunda-feira. Vamos a um rápido intervalo, Robinho? Daqui a pouco a gente volta então com um giro de notícias e mais informações para você nessa segunda-feira. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8h mais 4, de volta com a segunda meia hora do Jornal da Mensagem, nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Fiquei devendo aí para vocês, né, o número de recuperados no estado de São Paulo. São mais de 15 mil pessoas recuperadas, tá? O estado de São Paulo tem cerca de 70 mil dos mais de 300 mil casos confirmados da doença, né? Então, são mais de 300 mil casos da doença no Brasil. Desses, cerca de 70 mil até agora no estado de São Paulo, com 14 mil pessoas curadas, né? Em relação ao estado de São Paulo, até a nossa ouvinte Janete Palácio está dizendo aqui que acha que o governador João Dória vai decretar o lockdown, né? Eu também não duvido não, viu, dona Janete? Mas muitos especialistas falam que talvez o lockdown neste momento não seria tão eficaz, né? Que ele deveria ter sido adotado lá no comecinho, né? Se a gente tivesse feito um lockdown severo, bem severo, 15 dias, né, 30 dias ali, mas bem severo, como que a gente agora já estava ali numa segunda, terceira fase de liberação, né, da economia, de tudo, né, e essa é a análise aí das pessoas entendidas, né, de saúde, os infectologistas, etc, e que agora, nesse momento, assim, teria efeitos, mas não os efeitos como a gente espera, né, assim, porque as mortes já estão acontecendo, as pessoas já estão contaminadas, né, então esse é o principal motivo também. 8h mais 6, nós vamos agora então ao giro de notícias, né? Virando a página aqui do Jornal da Mensagem e trazendo o que é capa nos principais jornais que circulam nas bancas do Brasil nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Folha de São Paulo, depois de vídeo, Bolsonaro ataca Celso de Mello do STF. O estado de São Paulo, gestão da pandemia piora a imagem do país e afasta investidores estrangeiros. O Correio Brasiliense, ministro Weintraub sob pressão e processos. A manchete faz referência, né, à divulgação do vídeo da reunião de ministros que aconteceu ainda no final da tarde de sexta-feira e que mostra aí uma agressão pública do ministro da Educação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O estado de Minas, dos Estados Unidos para o Brasil. Fique na sua casa. Donald Trump não quer ninguém por lá não, viu? Não quer nenhum brasileiro, para cada um ficar no seu quadrado. 0 hora, após pandemia alterar a produção, a indústria aposta na retomada de outros setores para amenizar prejuízos. O Diário de Pernambuco, Noronha reabre praias após zerar casos de Covid-19. Tribuna do Norte, com aumento de chuvas, metade do Rio Grande do Norte está fora da área de seca. O Diário do Nordeste, os caminhos da retomada econômica. Tribuna da Bahia, Brasil registra 130 mortes de crianças pela Covid-19. Valor econômico, Estados Unidos proíbem entrada de viajantes procedentes do Brasil por causa de Covid-19. O Jornal do Comércio, Grupo Vibra vai investir 500 milhões no estado do Rio Grande do Sul. Do Rio de Janeiro, Jornal O Globo, equipe da PGR vê crime de Bolsonaro em troca na Polícia Federal. Ainda no Rio de Janeiro, Jornal Extra, O Dom da Esperança, bebê de Irajá vence Covid e já sorri em casa. E os jornais regionais destacam o Vale. Óbvio que antecipar cloroquina teve peso? Diz Taixe sobre saída do Ministério da Saúde. E o Jornal Diário de Jacareí destaca: Jacareí tem na sexta, dia 22, pior índice de isolamento desde o início da pandemia. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 8, nós seguimos aqui com a sua participação pelo nosso WhatsApp 974110125. Você também acompanha aí a Rádio Mensagem nas redes sociais, facebook.com/Rádio Mensagem, com atualização aí também de tudo que acontece na Rádio da Diocese, e também no nosso Instagram, né, com atualizações diárias, né? Você já conhece aí os nossos rostinhos, né? Quem ainda não conhece pode dar uma olhadinha lá para conhecer melhor também os locutores, operadores, funcionários
notícias, todas as ações realizadas pela Rádio Mensagem, tudo atualizado nas nossas redes sociais, facebook.com e também no nosso Instagram. Aliás, sexta-feira nós tivemos, né, nessa ação que encerrou o projeto Live do Bem, com o apoio do supermercado Chibata, parceiro aqui da Rádio Mensagem. Nós realizamos aí uma campanha de coleta do quilo, né, ali no supermercado Chibata, e foi realmente muito emocionante ver de perto aí a generosidade do ouvinte da Rádio Mensagem, né, sempre presente e comprometido também com as causas, né, que a rádio sempre leva adiante, saindo e levando o seu quilo lá pessoalmente. E, eventualmente, pessoas também que estavam ali fazendo uma compra no supermercado, passando e deixando, né, o seu quilo de alimento, né? Foi muito bonito realmente, o pessoal aproveitando até para conhecer a gente, dar aquele abraço, deixar o seu recado. Um abraço também para o seu Romeu, do Jardim Primavera, que esteve lá também com muito carinho. Tantos ouvintes que estiveram lá, passaram e deixaram o seu abraço também, né? Falaram sobre as contribuições. Então a gente só pode agradecer, né? Esse momento aí que serviu também como que um carregador de energias pra gente aqui, né? Ver as pessoas, embora a gente não possa abraçar, mas conhecer, né? Isso realmente é muito gratificante. A gente espera poder realizar novas ações desse tipo, né? Se Deus quiser, com novos apelos também, né? E que tudo isso passe o mais rápido possível para a gente estar junto também em eventos positivos, em shows, em outras iniciativas da Rádio Mensagem. 8h mais 11 e 5 adultos e uma criança foram resgatados depois de ficarem perdidos na tarde deste sábado em uma trilha. Isso aconteceu em Pindamonhangaba. Eles foram resgatados e, graças a Deus, passam bem. De acordo aí com o Corpo de Bombeiros, o grupo entrou em contato por telefone por volta de 4 horas da tarde, avisando que tinham se perdido no Pico do Diamante. Os bombeiros iniciaram então a busca e encontraram as vítimas a pouco mais de um quilômetro do estacionamento da trilha. As buscas duraram cerca de 1h30 e, felizmente, ninguém ficou ferido. E a Prefeitura de Caçapava publicou um novo decreto nesta sexta-feira, liberando a realização de missas, cultos e outras atividades religiosas. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, na sexta-feira, a cidade registrava uma morte por Covid-19 e 28 casos confirmados. Investiga ainda 16 casos suspeitos. O decreto municipal estabelece que, para garantir o funcionamento das atividades religiosas, é necessário intensificar as ações de limpeza, bem como disponibilizar álcool em gel e água e sabão, além de controlar o acesso de fiéis e respeitar também a distância mínima de 1,5 m por pessoa. De acordo com o prefeito Fernando Diniz, o município segue as determinações do decreto federal, que qualificou como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecendo às determinações do Ministério da Saúde. O prefeito disse ainda que é necessário prudência dos fiéis para manter os templos em funcionamento. As igrejas são, para ele, uma ferramenta espiritual muito importante, ele acha fundamental nesse momento, né, e com certeza mas pediu aí um pouco de cautela. É difícil, né? Difícil a cautela, né, nesse momento, porque é aquilo que a gente estava comentando em relação ao esporte, né, um pequeno exemplo disso, né, ainda trazendo para a questão religiosa, é alocar as pessoas dentro de um ambiente fechado, né, mesmo com janelas, mas ainda em sua maior parte é um ambiente fechado, uma igreja é um ambiente fechado, e tentar ali manter uma distância de 1,5 m. Se você tem 1,5 m entre uma pessoa e outra, obviamente, menos pessoas vão entrar dentro da igreja. E as pessoas que não conseguirem entrar, né? Como que elas vão se organizar do lado de fora, né? Como que você vai acomodar aí os idosos, né? As pessoas com baixa mobilidade. Então, é um desafio realmente, né? A gente entende aí a fala do prefeito, né? Realmente, Caçapava é uma cidade que não tem muitos casos, apenas um óbito até o momento, mas toda a cautela é importante, porque essa movimentação pode trazer uma segunda onda e prejudicar bastante a situação da cidade de Caçapava, que até agora tem uma situação um pouco mais controlada.
8 horas mais 14 minutos e funcionários da JTU encerraram a greve e o transporte público volta a operar em Jacareí. A categoria havia paralisado o serviço na última quinta-feira em uma reivindicação pelo pagamento dos salários. A empresa alega um impacto financeiro causado pela pandemia e teve o auxílio financeiro da prefeitura. Quem traz para a gente as informações é o Donizete Eugênio. Olá, amigos do Jornal da Mensagem. A cidade de Jacareí, desde quinta-feira, passou por um perrengue, principalmente os moradores que dependem do transporte público. Até recapitulando, lembrando que na última quinta-feira, às 8 horas da manhã, o transporte público parou com as suas atividades e depois de uma negociação no período da tarde, resolveu na última sexta-feira fazer uma assembleia para definir a volta ao transporte público. Bom, detalhe em relação a essa paralisação, segundo a empresa alega que a Prefeitura de Jacareí tem débito com a empresa JTU. E a Prefeitura nega que tenha débito com a empresa JTU. Mas depois de muita negociação, o que aconteceu, a Prefeitura repassou aí mais de R$270 mil para a empresa e assim ela pôde fazer o pagamento do adiantamento salarial na última sexta-feira à tarde. Sendo assim, os condutores, motoristas e cobradores voltaram às atividades por volta do meio-dia da última sexta-feira aqui na cidade de Jacareí. E a gente conversou com o Edilson de Oliveira Bispo, diretor do Sindicato dos Condutores, que falou conosco sobre justamente a volta aos trabalhos. Isso, realizamos uma assembleia agora há pouco, às 11h30 da manhã, e depois finalizamos ela meio-dia, onde foi realizado o pagamento, né, do adiantamento pessoal. E nós fizemos uma assembleia e liberou o pessoal voltou ativo, já está tudo normal. Então, o primeiro carro saiu que horas, Edilson? O primeiro carro saiu, era por volta de meio-dia e 15, mais ou menos. Meio-dia e 15. Eu me lembro hoje de manhã que você estava reticente em acreditar que pudesse acontecer o pagamento, né? Mas felizmente aconteceu, né? Aconteceu, graças a Deus. Aí, segundo informações, a prefeitura ela repassou o dinheiro para a empresa e a empresa automaticamente fez o pagamento do pessoal. Tá certo, então. Então volta o trabalho normal. Até você falou hoje de manhã pra gente, né, Deus, que o número de carros está reduzido por conta da quarentena, né? Exatamente. A empresa está operando com programação de domingo, porém com alguns reforços, né? Uhum. Então tem em média 34 a 35 carros na operação. Tá ok. A preocupação de vocês foi a questão financeira do pagamento e quanto à proteção dos cobradores e motoristas aqui em Jacareí. Como é que vocês têm visto isso, Edilson? Isso, a gente tem conversado muito com a empresa, dialogado bastante, né, justamente por conta dessa preocupação, e a empresa tem nos atendido, tem nos recebido e tem passado para a gente muita segurança, né, de que não vai mexer no quadro de funcionário, né? Uhum. E que se a prefeitura fizer a parte dela, a empresa também fará a parte dela e vai manter o emprego dos companheiros, motoristas e cobradores. Só reforçando então, de acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, a paralisação foi motivada pelo não pagamento do adiantamento salarial de maio, que deveria ter sido feito na última quarta-feira. Donizete Eugênio para o Jornal da Mensagem. Valeu, Doni, obrigada aí pelas suas informações. 8 horas mais 18 minutos, só atualizando, né, minha gente, que a gente está aí no meio do feriadão, né, o final do feriadão, pelo menos em São José dos Campos e Jacareí, que seguem a orientação do governo do estado de São Paulo e anteciparam para essa segunda-feira, dia 25, o feriado de 9 de julho. A antecipação desse feriado, né, que é da Revolução Constitucionalista de 1932, valerá em todas as extensões dos municípios e somente os serviços essenciais funcionam hoje, né? Então, a gente não está sentindo muito efeito de feriado, né? Tem gente que está em casa há muito tempo já, de home office ou de quarentena, né? Então, meio que não surte muito efeito. Surte efeito, eventualmente, para pessoas que têm que trabalhar, né? Como empresas como a Johnson, por exemplo, né, que hoje tem aí uma parte dos seus funcionários em home office e estiveram também na sexta-feira, né, que a empresa acabou dando aí um dia
para os funcionários para aumentar, né, ampliar esse isolamento social. Faz diferença um feriado, sim, mas a grande verdade é que para quem está já há muito tempo em casa não faz muita diferença não. Então hoje, dia 25, antecipação do feriado de 9 de julho em Jacareí e São José dos Campos, seguindo também essa determinação do governo do estado de São Paulo. 8h mais 19 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 22 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, já recebendo aqui em nossos estúdios, ao vivo, mas por telefone, a secretária municipal de saúde de Jacareí, Rosana Gravena, que conversa com a gente agora, falando sobre a situação do município em relação à pandemia do coronavírus. Secretária, muito obrigada pela sua gentileza, um bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Aqui tudo bem, estou ouvindo a senhora muito bem. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bacana. Está tendo um pouquinho de ressonância, mas dá para ver bem. Tá, a senhora não está com nenhum eco aí, nem no Viva Voz, né? Não. Bacana, então a gente vai seguindo aqui, eu tenho certeza que o ouvinte está ouvindo a senhora muito bem também. Ok. Secretária, eu vou começar aqui com a pergunta da nossa ouvinte, e você também que está ouvindo a Rádio Mensagem pode ir participando conosco até as 9h da manhã. A Anice, ela diz o seguinte, eu gostaria de saber, em relação às autoridades de saúde aqui de Jacareí, né, existe toda uma recomendação para distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos, etc., mas me incomoda bastante a questão das feiras livres, que é ao ar livre, mas a movimentação de pessoas é muito grande, né? Ela está dizendo aqui que morreu um feirante conhecido com Covid-19 e isso incomoda bastante, né? Essa movimentação de feira e as pessoas ali se tocando os alimentos, até para palpar ali o tomate, você pega um, pega outro, vai pegando, não tem muito como manter uma higiene adequada nesse momento. A pergunta da nossa ouvinte é, qual foi o critério utilizado para manter as feiras funcionando em um momento como esse? Na realidade, isso não é uma determinação da Secretaria de Saúde, né, do desenvolvimento econômico. Foi mantido os comércios essenciais para a saúde, né, a feira acaba sendo uma delas. Não existe, assim, uma política do governo atual de um processo punitivo, e sim educativo, né. Na realidade, a gente está tentando estender, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estender as ruas das feiras mais ruas, né, para poder espalhar um pouquinho mais a população. Também existe, assim, uma cultura de ir muita gente ao mesmo tempo, né, famílias inteiras, às vezes a gente pega, pessoa comendo pastel, todo mundo junto. A gente tem tentado passar, orientar, mas, assim, é muito difícil mesmo. Nos supermercados, a gente já vê uma restrição um pouco maior, porque você tem o microfone do dono, da pessoa que faz a microfonia lá, orientando, não vir com muita gente, entrar com máscara. Então a gente percebe um pouquinho já essa cultura melhorando. As feiras ainda estão um pouco lotadas, sim, eu acho também. Eu também me preocupo. Esses lugares que têm mais número de casos são justamente o lugar onde tem as feiras, né? Então a população tem que entender de ir só o necessário, ficar o tempo necessário só, né? A gente não pode prender a pessoa porque está na feira. Isso é um direito de ir e vir, né? Mas vai também de cada um, eu acho que entendo assim. E a gente está tentando esticar essas ruas de feiras, ficar mais ruas para poder espalhar mais as barracas, né? A secretária falou muito bem, né, em relação à questão de prender ou proibir ou multar. Não existe nada aí que garanta a prefeitura fazer isso, né, de autuar as pessoa física principalmente. Agora, um outro ponto que incomoda bastante também, secretária, é a movimentação de populares na cidade e principalmente a abertura de comércios, não agora, mas desde o começo dessa ordem de quarentena, comércios
comércios não essenciais, lojas de plástico, lojas de roupa, lojas de cosméticos, né, abertos, e os ouvintes questionando aqui na Rádio Mensagem em relação à fiscalização disso, né? A prefeitura não tem como fiscalizar, né? Não existe uma ordem de quarentena, porque alguns comércios aqui do centro de Jacareí praticamente não chegaram a fechar e nem estão funcionando a meia porta, estão funcionando ali para quem quiser entrar e, claro, atraindo mais pessoas para movimentar dentro da cidade. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, né? Como que a prefeitura pôde atuar nesse sentido e se houve algum tipo de autuação nesses comércios? Realmente são perguntas que não teriam que ser feitas para mim, né? De fato, a gente, toda vez que tem reclamação e até preventivamente, a Vigilância Sanitária orienta as outras secretarias, orienta o conjunto de atores públicos a atuar. Mas realmente, assim, nós estamos, a tendência é muito mais para um aspecto educativo. O centro, ele foi atuado pela vigilância algumas vezes, os bancos, você vê aquelas filas imensas, né? A gente tentou colocar de 2 em 2 metros, que é a recomendação, foi fechado alguns bancos logo nos primeiros dias, foi determinado o uso de máscaras, mais que isso a secretaria, a gente é educativa, a gente não é punitivo, né? Tem juntado aí com a segurança, com o desenvolvimento econômico para tentar ver se atua nessas áreas também. Eu acho que é um esforço conjunto, né? A gente faz uma parte, que é a parte assistencial, a parte preventiva, a parte educativa, mas a gente não tem alcance para todas as partes, né? A gente entende, secretária, até porque a demanda de trabalho já é muito grande, né, nessa altura do campeonato, né, o questionamento chega mais até por conta dessa ação integrada da prefeitura em um momento extraordinário como este, né, embora não seja a sua atribuição, a gente entende que de alguma forma essa informação aí altera diretamente o trabalho da senhora também. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, né, e a gente tem aqui que fazer elogio quando a gente precisa elogiar, é o trabalho de informação da prefeitura de Jacareí desde o início da pandemia, seja por uma postura do prefeito Isaías indo às redes sociais e se expondo e gravando vídeos, né, e falando diretamente à população ali sem intermediários, ou seja, quebrando qualquer barreira de fake news, né, qualquer dificuldade de compreensão. Ele se colocou num primeiro momento assim, né, eu achei muito positivo isso, e a prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, também dando essa retaguarda e disponibilizando os dados de forma muito didática para a população em todos os seus canais online, Facebook e Instagram principalmente. Falando aqui dos números da última sexta-feira, a gente está com 135 casos e 356 descartados em Jacareí. Esses números, secretária, já eram esperados? Estão um pouco acima do que a senhora esperava para esse período? Então, eu já tenho dado novo, que ainda nem foi publicado, que é até sábado, né? 167 casos. Está subindo exponencialmente. Nós estamos na curva ascendente maior, no começo da curva ascendente maior. Está subindo 20, 30 casos por semana, um pouco acima do nível de São Paulo, inclusive, né? Você falou da população que não obedece. Na realidade, eu entendo que os 50% da nossa população que está em casa, que não sai de casa, está ajudando demais a não ter um colapso no sistema de saúde, protegendo a si próprio, porque você já está provado que as pessoas que ficam em casa, elas têm um risco imensamente menor, mesmo as que se lavam, que se cuidam bem, que saem para a rua, elas estão com risco maior, né? Então ela está protegendo ela e dando chance para o sistema de saúde não colapsar. Então eu acho que a gente tem que parabenizar, não criticar os 50% que estão na rua só, mas parabenizar os 50% que estão em casa, reclusos, né? Com certeza, secretária, é uma perspectiva muito positiva, né, que a senhora está colocando aqui nesse momento, e é verdade, né, a gente pega tanto no pé aqui falando de isolamento social, mas a senhora está coberta de razão, né, tem muita gente fazendo esforço há muito tempo, sobretudo idosos, né, que estão ouvindo a Rádio Mensagem agora, que estão há muito tempo sem sair de casa, né, sem colocar o nariz para fora de casa, literalmente. Exato. 8h mais 31, nós vamos a um rápido intervalo. Tá boa a conversa aqui, né? Com a secretária de Saúde de Jacareí, Rosana Gravena. Vocês viram aí que ela tem informações atualizadas para trazer pra gente e você pode aproveitar isso para fazer sua pergunta até as 9 horas da manhã pelo 97411-0125. Nós voltamos já. Estamos apresentando
Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 35 minutos, de volta com o Jornal da Mensagem, hoje conversando com a secretária municipal de saúde de Jacareí, Rosana Gravena, e respondendo também a sua dúvida, a sua participação sobre a pandemia do coronavírus aqui em Jacareí. Antes de eu voltar com a secretária, deixa eu só dar um avisinho aqui, né? O pessoal tá mandando um alô aqui, pedindo pra gente reforçar. Quem mandou o pedido, a nossa ouvinte não se identificou, mas já vou aqui passar o recado. A Caixa Econômica Federal acredita nessa segunda-feira os novos lotes, né, do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para os novos aprovados, quanto da segunda para quem recebeu a anterior até 30 de abril, tá? Ao todo, esse benefício será pago, segundo o governo federal, nessa segunda-feira, para 7,8 milhões de trabalhadores, tá? As informações completas estão lá na Caixa, no site da Caixa Econômica Federal, para todo mundo acessar também. 8h36, voltamos aqui com a secretária municipal de saúde de Jacareí, Rosana Gravena. Secretária, falamos há pouco aí sobre a ativação do hospital de campanha em Mogi das Cruzes, né? E o Donizete Eugênio colocava para a gente que esse é o tipo de recurso que os gestores fazem, mas não esperam contar com ele. Eu queria que a senhora falasse sobre esse assunto aqui em Jacareí. Se a gente já tem a estrutura mobilizada, se estamos longe de precisar desse hospital, como é que está a situação? Não, a gente está praticamente terminado o hospital. Na realidade, não é um hospital de campanha em Jacareí, porque campanha é aquele lugar que você faz o acesso a hora que quiser, como se fosse um UPA, né? Não, lá é um hospital de retaguarda, na realidade. Por que nós fizemos isso? Porque a nossa Santa Casa, ela tem uma capacidade pequena para a cidade, ela dá conta só do dia a dia, mas não daria conta de uma pandemia. Né? Então a gente geralmente tem 100% dos leitos ocupados na Santa Casa. Atualmente está menor, porque as cirurgias eletivas foram suspensas, né? Mas mesmo assim, como a gente sabia que esse processo do corona não iria ser 2, 3 meses só, ele provavelmente se arraste até o final do ano, a gente teria que, uma hora, retomar as cirurgias eletivas, né? Porque a pessoa também não pode esperar a vida toda para passar por seu procedimento. E a gente teria que ter um lugar, inclusive, que não contaminasse outras pessoas, né? Então, é um hospital de retaguarda. O que significa isso? O paciente entra pela UPA, pela emergência, toda síndrome gripal já está sendo atendida na UPA Dr. Telmo, tanto adulto quanto criança. E os casos que não podem ser acompanhados em casa, internariam nesse hospital de retaguarda. A gente chama ORC, Hospital Retaguarda Covid, né? Ele é ali no Jardim Flórida, ele tem capacidade para 40 leitos, a gente espera realmente não utilizar. Ele já está pronto, secretária? Já está pronto. Tá, por exemplo, se hoje... Provavelmente vai inaugurar já essa semana, assim, a possibilidade de estar internando. Por que nós fizemos isso? Nós dividimos esse hospital em 3 fases, para não gastar demais o dinheiro público, lógico, né? Eu tenho que arrumar equipe, material, medicamento, profissionais de saúde. Para a primeira etapa, eu calculei 15 leitos, né? Se for necessário, a gente aumenta mais 15 leitos e mais 10 leitos, em 3 etapas diferentes. Está isso no contrato, inclusive. Só recapitulando aqui para o nosso ouvinte entender, ponto 1, a expectativa é que já libere, né, que já esteja disponível para uso ainda essa semana. Esse é um ponto. O ponto 2, até o momento a gente acredita que ainda não seja necessário nesses próximos 10 dias utilizar. Isso. Né? É mais uma retaguarda mesmo aí para oferecer uma segurança para o jacariense. E o ponto 3 é que a senhora pretende ir liberando novos leitos conforme a demanda for se instalando. Exato. Isso aí mesmo. Bacana. A participação que chega aqui do nosso ouvinte, não sei se a senhora vai poder responder, ele diz o seguinte, é o Nicolau. Secretária, eu gostaria de saber em relação à academia de Pilates, está liberada para funcionar? Obrigada. Não, nem o governo estadual, nem o municipal liberou as academias, né? Então não pode funcionar, nenhum tipo de academia. É um lugar que tem transpiração, sudorese, você deita às vezes no mesmo espaço, você transpira, você solta gotículas, né? É um lugar que você mexe em aparelhos em comum,
Não sou eu que determino isso, né? São as regras sanitárias. Né? O que gerou essa confusão foi a determinação aí por parte do governo federal, para o nosso ouvinte entender, e aí o governo do estado, ele barrou, foi isso? Barrou. Então, basicamente foi isso, né? Você vê, né? Isso também atrapalha muito, né? Um governo falar uma coisa, outro governo falar outra. As pessoas ficam confusas, fica aquela torcida de tá errado, é uma gripinha só. Não é uma gripinha só, né? A gente está aqui muito seriamente trabalhando para que nosso munícipe tenha o menor problema possível, né? E acho que tenho certeza. Eu, inclusive, estava até pouco tempo internando pacientes com Covid no hospital particular que eu trabalhava, agora estou afastada dele, mas, assim, eu vi casos muito graves, a pessoa entuba, pessoas jovens entubando, é muito complicado mesmo, né? Eu quero que tenha seriedade com essa doença, não é uma doença de brincadeira, não. É complicado, né? Esse desgaste em relação ao negacionismo, né? Que infelizmente é uma política do governo federal, ele é um desgaste para a sociedade brasileira, né? Desgaste para o cidadão, para todos eles que votaram, que não votaram, todo mundo se desgasta, mas quem principalmente se desgasta são os gestores municipais, como a secretária Rosana Gravena, né? Nesse breve desabafo aí que acabou fazendo a Rádio Mensagem. Secretária, eu vou seguindo aqui com as perguntas, e uma das perguntas que chega muito é a questão de aglomerações nos bairros. A nossa ouvinte diz o seguinte, a Maria: gostaria de falar em relação a uma aglomeração de pessoas em frente à escola Dorotóvio, cheio de pessoas todos os dias, principalmente finais de semana, com muitos idosos também bebendo e conversando. Aquela coisa meio que uma festa ali, ou uma aglomeraçãozinha, a gente está nessa época de festa junina. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, juntando até um assunto com o outro, né? Ontem o presidente Bolsonaro fez uma aglomeração de pessoas que apoiam a campanha dele, e ele sem máscara. É difícil, né? A gente fala que precisa usar, o próprio presidente faz o contrário, né? A gente está numa situação bastante complicada. E, assim, é claro que não tem que aglomerar, não tem que ir para as quadras. Cada dia mais nós temos outros bairros sendo atingidos. Nós estamos com mais de 60 bairros na cidade atingidos, né? Perto do Dorotóvio é o lugar que mais está tendo caso, né? Outro dia nós tivemos que interditar, o pessoal pula, a gente fecha as quadras, mas o pessoal pula a grade e estava frequentando lá 50, 60 jovens. O problema é que esses jovens não vão ter grandes problemas, mas eles vão para casa e vão levar para os seus pais e avós a doença. O problema é quem está em casa que vai ter contato com eles, né? Nessa dinâmica toda aí de testagem, né, e a gente sempre está falando aqui da questão dos assintomáticos, que a senhora está na linha de frente. A senhora tem visto muitos casos de pessoas assintomáticas que eventualmente testam positivo, secretária? Acontece, sim. 80% dos casos são assintomáticos, né? Não tem sintoma, a pessoa não sente nada, né? E está transmitindo, né? Está transmitindo, por isso que tem que ficar separado. Bacana, tô chegando aqui a perguntinha, daqui a pouco a gente faz a pergunta também, a sua pergunta, várias perguntas chegando aqui para a secretária de Saúde. A secretária falou há pouco aí do presidente Bolsonaro e na última semana ele mudou, né, o protocolo para hidroxicloroquina, depois da queda de 2 ministros da Saúde, justamente por esse motivo. O que a senhora acha sobre isso, doutora, a mudança do protocolo já para casos leves desse medicamento? Nenhum estudo sobre a hidroxicloroquina está completamente confirmado, né? É claro que a gente está numa época em que o que dá certo a gente acaba fazendo. E a gente pode falar uma coisa hoje e falar outra amanhã, porque várias experiências no mundo inteiro vão provando algumas coisas de ordem prática. Eu mesmo, em alguns pacientes internados, usei a hidroxicloroquina. Eu, doutora Rosana Gravena, jamais usaria hidroxicloroquina no paciente em casa. Por quê? Porque ele tem uma série de efeitos colaterais que a gente tem que observar dia a dia. Isso é uma questão de conduta médica, né? O profissional que quiser utilizar vai ter o remédio para isso, a gente está se abastecendo desse remédio para utilizar. Às vezes ele conhece já o paciente há muito tempo, ele tem o fundo de olho do paciente, ele tem os exames de rotina do paciente, ele consegue acompanhar o paciente dias mais seguidos, não tão longe um do outro, ele pode utilizar. Mas que é uma coisa protocolar contínua, nesse momento eu não indicaria como médica.
como secretária de saúde, eu respeito a conduta médica, né? Eu acho que é isso que a gente tem que prevalecer. Não o paciente querer ou obrigar o médico a fazer, isso não existe. A gente tem no nosso Código de Ética Médica o direito de fazer o que a gente tem responsabilidade sobre a pessoa. Em linhas gerais, resumindo, secretária, vocês têm essa autonomia, mesmo com essa mudança aí das aplicações, de aplicar ou não. Claro. Vocês podem simplesmente não aplicar, né? Então, Exatamente. Por mais que haja esse apelo muito forte do próprio presidente, que abre um parênteses aqui, não é médico, fecha parênteses, por mais que haja esse apelo, o médico ainda tem essa autonomia resguardada pela legislação da profissão. Tem. É claro que é o que eu falei para você, tudo em Covid, como é tudo muito novo, um dia a gente fala uma coisa, outro dia fala outra, né? Eu lembro que no começo da crise, eu falava assim, fique em casa o máximo possível, demore para ir no médico. Hoje eu já não falo tanto assim. Uhum. Eu falo, os sintomas agravaram um pouco, já vai, porque a gente percebe que às vezes piora muito rapidamente. Em relação à hidroxicloroquina, se algum órgão de classe provar que realmente a cada 100 pacientes, 99 melhoram com o uso inicial, mas tem que ter alguém da área médica, dos conselhos federais de medicina, Conselho Estadual de Medicina, que nos garanta isso. Aí a gente pode falar diferente. Por enquanto, é conduta profissional. Uma participação que chegou aqui do nosso ouvinte em relação a um caso de uma pessoa que faleceu na região do Panorama, morreu dentro de casa, foi infarto, a pessoa não estava meio deprimida também, e as pessoas ficaram com medo dele também ter o vírus. Eu pego essa pergunta aqui da nossa ouvinte para dizer o seguinte, secretária, eventualmente uma pessoa, a senhora falou agora das pessoas ficarem em casa, né, e agora evitarem de ir ao hospital, e agora a senhora já mudou essa conduta, qual é a chance da pessoa pegar o Covid, ela indo ao hospital para fazer outras coisas, ou para tratar aí uma outra doença? Qualquer lugar que você vai, você aumenta a sua chance de pegar o Covid, né? Principalmente em ambiente hospitalar. Por isso que nós tentamos separar o que é Covid e o que não é Covid, né? Você vê aquela Santa Casa Clínicas foi inaugurada agora recentemente para atendimento do paciente hipertenso, diabético, asmático e tal, para não misturar com o Covid. Aumenta a chance, sim. Né? É que assim, a gente antes segurava mais tempo em casa, não é que um sintoma leve tem que ir correndo, não. Mas assim, viu que agravou, a falta de ar aumentou, a febre aumentou, a dificuldade respiratória aumentou, aí tem que procurar. Secretária, uma participação que chega aqui da nossa ouvinte Lucimara, ela gostaria de saber em relação às vacinas de gripe, quando que elas vão ser disponibilizadas para todas as pessoas que ainda não tomaram, para o público em geral? Quem determina isso não é o governo municipal, é o governo federal. Eles não conseguem fabricar doses para toda a população de uma vez. Eles têm um limite nas fábricas de imunobiológicos. Então, eles liberam primeiro para as pessoas mais vulneráveis, né? Então, começa com idosos, depois passa para pessoas com doenças crônicas, para pessoas que trabalham na saúde, na segurança, até chegar uma hora que passou toda essa turma, que é uma turma mais predisposta. E aí abre para toda a população. A gente gostaria muito mesmo que tivesse para toda a população indiscriminada o tempo todo, né? Mas não é assim, a gente tem que seguir regras. O que a gente gostaria muito também é as testagens, né, secretária, que muitos países aí fizeram uma ampla testagem, né, países da Ásia, também da Europa, para tentar mapear esse vírus e começar as etapas de flexibilização, como defendia o ex-ministro Taishi, né, que saiu há pouco. Mas uma primeira dificuldade para isso são justamente os testes, né, que são testes rápidos, que não são aqueles enviados para o laboratório. A nossa ouvinte, Érica, está perguntando justamente isso. Eu gostaria de saber se Jacareí tem condições de fazer o maior número de testagem e, com isso, pleitear a flexibilização. Na realidade, os testes, eles funcionam com o paciente sintomático. Nós temos testes suficientes para fazer na população-alvo, que é a população profissionais da saúde, porque no oitavo, já assim, na evolução da doença, não adianta ir testar sem estar doente. Ele não dá resultado positivo. Então, as pessoas acham que vai testar, vai dar resultado positivo, qualquer um não dá, né? Então, a gente tem limite, é claro, a gente tem 10 mil testes aí, mas assim, na população alvo, não na população
que não é o alvo, até porque a gente comprou um tanto quando estava aberto ainda o mercado para isso, sabendo que a distribuição do Ministério da Saúde demora muito. Então a gente realmente começou a fazer a testagem antes de vários outros municípios, porque nós antecipamos a compra dos testes. Aí o Ministério da Saúde bloqueou essa compra, tanto como os respiradores. Eles mantiveram na mão deles para quem distribuir, né? Então fica difícil a gente testar todo mundo. O São José dos Campos, por exemplo, ganhou 20 mil testes do ITA e está testando mais gente e também está participando, foi eleito como uma das cidades para participar de um programa nacional de testagem para orientar os outros municípios. Então testa mais lá porque eles ganharam a cidade maior da região. Nós não tivemos essa oportunidade, infelizmente. Essa pergunta da nossa ouvinte, a secretária tem a oportunidade de falar sobre os testes rápidos, né? Mas temos aqui também aqueles testes que são enviados para os laboratórios, né, secretária? E eu me lembro que no começo da pandemia a gente tinha aí uma média de 20 dias de espera para receber os resultados. Aqui em Jacareí, quanto tempo hoje a prefeitura está esperando para ter as respostas? 2 dias. 2 dias? E esses testes, que era o teste rápido, era feito feito ainda pelo Instituto Adolfo Lutz, era feito tudo em São Paulo, agora está sendo feito em Taubaté. 2 dias úteis, né? Se faz no final de semana, a gente fica sabendo quarta, quinta-feira. Bacana. Isso é muito legal, né, secretária? Porque eu particularmente não tinha essa informação e aí vocês conseguem ter um resultado, uma atualização mais real, palpável, né? Porque a atualização que vocês tinham até então não era real, né? Não. Mas ainda está longe do ideal por conta daquilo que a gente falou, né? Muitas pessoas estão assintomáticas, circulando e transmitindo. E até assim, aquelas que ficam em casa, que não são testadas, né? Então a gente sabe que a projeção é maior que esta. Mas o importante mesmo não é saber quantas pessoas tem, é deixar os idosos, que é quem está morrendo de verdade, em casa, isolados, não ter contato com a população, os familiares cuidar dos seus idosos, fazer com que eles fiquem, porque é difícil, a pessoa de idade, ela tem o hábito de sair para a rua, né? Eu acho que esse é o foco maior. Você quer ajudar a resolver, cuide dos seus pais, dos seus avós, né? Um outro ponto, só para fechar, secretária, até a gente falava sobre isso no início do jornal, a máscara virou uma espécie de passaporte, de ticket para eu sair na rua, né? Então, se eu tô de máscara, eu tô bem, eu posso sair, eu posso andar, eu posso circular, e não é bem assim que funciona, principalmente por conta do vírus que está em vários ambientes, né? Em copo, em talher, enfim, né? Numa maçaneta da porta, no botão do elevador. Eu queria que a senhora falasse sobre isso também para encerrar essa edição do Jornal da Mensagem, né? Uma vez que as pessoas estão se contaminando, mesmo utilizando máscara, ou pior, mesmo aquelas pessoas que estão obedecendo o isolamento social, eventualmente estão se contaminando. A máscara, eu acho que ela tem um aspecto positivo, que é o aspecto da gente lembrar que existe a doença, né? Se você sai na rua, tá todo mundo de máscara, você acaba tomando um pouquinho mais de cuidado. Mas o jeito que eu vejo as pessoas utilizando a máscara, muitas vezes é pior até, né? Estão molhadas, estão sujas, estão no queixo, na barba, no cabelo, né? A gente vê umas coisas que é lugar que pode ter contaminado. E realmente a mão, ela tem um problema muito maior às vezes do que as gotículas de líquido que a outra pessoa pode expelir. Porque se tossir na tua cara pode acontecer, mas é mais difícil do que a pessoa doente pegar uma maçaneta e você pegar na sequência e não lavar a mão, né? E você estando de máscara, às vezes você leva a mão até a máscara porque a máscara incomoda, e você não vai pegar por causa da máscara, você vai pegar porque você pôs a mão na maçaneta e coçou embaixo da máscara, né? Não garante proteção total de jeito nenhum. Bacana. Secretária, eu só posso agradecer aí sua gentileza. Então, para fechar, os números atualizados de coronavírus, né, Covid-19, hoje em Jacareí, a senhora tem quais números? Então, eu tenho 149, né, casos. À tarde vai sair um novo boletim, já deve vir com uns 10 casos a mais. Está dando 10, 20 casos de uma semana para outra. 200 suspeitos, 11 óbitos, né? E 7 óbitos em investigação. Esses óbitos são pessoas que tinham algum perfil semelhante? Elas tinham alguma predominância?
Nós temos 2 casos de mais jovens, mas com várias patologias, né? Paciente com HIV, paciente imunodeprimido, 2 abaixo de 30 anos. E o resto, todos os outros acima de 60 anos. E alguns também além de 60 anos, com outras patologias. Mas assim, a grande maioria, 90% acima de 80 anos. Bacana. Obrigada, secretário. Bom trabalho aí para a senhora, viu? Ok, muito obrigada, Ana Lúcia. Um bom dia. Bom dia, ouvintes. 8h mais 55. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o esporte e as últimas informações do Jornal da Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 59. Esporte. Volta Douglas Araújo com as informações do esporte, encerrando a primeira edição dessa semana aqui na Rádio Mensagem. Ô Ana, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, mas você conhece o Fred e o Jô? Olha, eu não conheço, Douglas. O Fred foi o jogador do centroavante do Brasil na Copa de 2014, o pessoal chamava ele de Cone, né? Mas a torcida do Corinthians conhece muito o Jô e a torcida do Fluminense conhece muito o Fred. E por que eu estou falando desses jogadores, né? Costumo brincar aí que tem uma emissora de TV aí que tem um programa chamado Vale a Pena Ver de Novo. E os clubes estão querendo aí fazer esse Vale a Pena Ver de Novo com o Jô e com o Fred. Na mesma entrevista aí que o presidente do Fluminense falou que é contra o retorno do futebol agora em junho, ele disse que numa escala de 0 a 10, é 10 a chance do Fred voltar a jogar nas Laranjeiras, né? O que impede o anúncio agora são algumas questões jurídicas, né? Não futebolísticas, nada, mas por que jurídicas? O Fred jogava no Atlético Mineiro, conseguiu uma rescisão com o Atlético Mineiro e foi jogar no Cruzeiro. E havia uma cláusula que se ele fosse jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões. O Cruzeiro que já perdeu alguns pontos no campeonato que nem começou por conta de dívidas, estão resolvendo esse imbróglio aí, quem é que vai pagar essa saída do Fred aí, então falta essa questão jurídica para que o Fluminense anuncie o retorno do Fred. O Fred foi campeão pelo Fluminense, é jogador de seleção brasileira, o pessoal gosta do Fred, né? Como centroavante, é um dos melhores que já passaram lá pelas Laranjeiras. E falando em centroavante, o Jô, também jogador do Nagoya Grampus do Japão, ele é formado pelo Corinthians, tem um passado aí de glórias pelo time lá do Parque São Jorge. Quando conseguiu a rescisão lá no Japão, né? Os pessoal eles vão para fora, Ana, e acabam não conseguindo uma rescisão, né? Vão lá ganhar um pouco de dinheiro e acabam voltando. E o presidente do Corinthians, o André Sanches, está na cola do Jô aí para ver se ele reforça aí o Corinthians ainda nesse ano de 2020. O que impede a volta? O que impede é que tem um clube do mundo árabe também atrás do Jô, né? Então, nessa crise que o mundo vive aí, nesse mundo árabe não tem crise não. O petróleo cai, o petróleo sobe, mas a crise não chega lá não, então eles estão querendo o Jô para reforçar o time também lá no mundo árabe. Mas o que eu acho disso tudo? Eu acho que o futebol tem que olhar para frente, né? Os clubes ficam olhando aí pelo retrovisor. O Fred foi importante no Fluminense, o Jô foi importante no Corinthians, marcou gol de título, né? Mas tem jogadores lá, tem jogadores na base, tem que sempre, na minha humilde opinião, revelar jogadores para que no futuro possa render lucro pro clube, né? Você vai contratar o Jô aí a peso de ouro e daqui a pouco encerra a carreira, você só investiu no jogador, você não teve retorno financeiro desse jogador. Pode ser que você tenha um retorno futebolístico, o jogador dê título para o clube, mas o retorno financeiro, no caso desses dois jogadores, não é uma certeza não, viu, Ana? Então, a notícia aí do mercado da bola é que o
o Fred e o Jô estão por detalhes para retornar ao Fluminense e ao Corinthians, respectivamente, viu? Bacana, Douglas. Olha, agradeço a sua participação. Gostaria de saber se você volta daqui a pouquinho, então, com mais informações dentro da nossa grade. Daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente vai tomar um café da manhã aí, o café bem quentinho que tá meio frio, mas a gente volta assim. Só tô meio confusa com o calendário, viu, Ana? Eu não sei se hoje é 25 de maio. Que dia é hoje, Douglas? Pelo amor de Deus. Mas tem uma explicação para esse frio que tá fazendo, né? Essa eu sei. Você sabe, né? Eu sei exatamente quem é que antecipou esse frio. Antecipar o feriado, se o feriado que era lá em julho veio agora para maio, o frio veio junto. Exatamente. Foi culpa de quem? Do Dória. Esse frio tá na conta aí do governo do estado, que antecipou o feriado e também antecipou o frio. Com certeza. A partir de amanhã volta a fazer calor. Com certeza. Tá colocando a caneta até no frio, na temperatura, né? Exatamente. Muito bom. Douglas, a gente se fala então daqui a pouquinho, viu? Um abraço para você. Até daqui a pouco, Ana. Muito legal, né? 9h mais 4 minutos. Deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes que participaram hoje. A nossa ouvinte Aneli, que lindinha ela aqui na foto, viu? Ela mandou um áudio, que fofa, deve estar aí no isolamento, muito lindinha na foto, e ela mandou aqui um áudio perguntando para a secretária de saúde em relação aos exames, né? Quem tem exames agendados, como é que faz, né? Nesse período de quarentena. Olha, dona Nelly, tem que ir lá fazer o exame. Estão funcionando aqueles exames que já estavam pré-marcados, né? Então, se eventualmente você já tinha isso agendado, aí você vai lá para fazer o exame. Mas se a senhora puder ir de carro, é melhor do que ir de ônibus, né? Como nós dissemos aqui várias vezes na Rádio Mensagem, existe também já uma aglomeração de idosos nos ônibus, né? Se os idosos estão indo, por exemplo, no médico ou no supermercado, porque não tem ninguém para fazer isso por eles, ok, tudo bem. Mas não pode pegar ônibus para ir passear no Mercadão, não pode pegar ônibus para passear na cidade, né? Evitar ao máximo sair de casa, porque como disse a secretária, saiu de casa, o corona está só esperando aí você dar essa bobeira, né? Então tem que ficar muito atento realmente. Mandar um abraço aqui para todo mundo que participou, né? A dona Nelly, como eu disse agora, também para Aparecida Neves, bom feriado. Aparecida, eu tô quase esquecendo que hoje é feriado, viu? Ainda bem que você me lembrou, né? Tá um dia esquisito, é verdade. Hoje é feriado 9 de julho, né? Essa troca aí de calendário e tudo. A Lia também do Parque Santo Antônio, um beijo para Lia. Também aqui os nossos ouvintes, Benedito, também pedindo o telefone do SAI, já foi passado. A Érica, a Lucimar, a Cláudia, Nicolau, todo mundo que participou aqui ao longo dessa edição. E a gente volta ainda hoje, daqui a pouquinho, ao 12h15, no Falando de Vida, né? Trazendo mais informações para você também que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem nessa segunda-feira, começando essa que é a última semana, né, da nossa campanha de evangelização aqui na Rádio Mensagem. Você que é doador da rádio também, aproveite, né, para encerrar aí conosco esse mês de maio. Foi um mês maravilhoso, mês das mães, muitas coisas boas acontecendo e nós contamos com a sua generosidade para continuar aqui pelas ondas do rádio, trazendo informações, alegria e muita motivação também neste momento difícil que nós estamos passando. Um grande abraço para todo mundo, Deus abençoe, uma ótima semana e você continua na Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.